pessoal. Começa agora mais um podcast da Óbvia Contabilidade Digital. Hoje eu tô com um cara um amigo de longa data. É o Vinícius Profeta. As pessoas chamam de Vinícius ou de Vinícius? Cara, muda tudo, né? Acho que nem minha mãe me chama de Vinícius. O meio profissional, sim, né? Aquelas pessoas que recebem um e-mail, né? Que estão ali no dia a dia, acaba chamando Vini, numa live, né? Mas o resto é tudo Vinícius mesmo. Porque é diferente esse nome, né? É diferente. Mas o Vinícius, ou Vinícius, eu vou chamar de Vinícius e Vinícius, nós vamos misturando aqui. Sem problema. Porque se a gente tivesse ali jogando bola, eu ia chamar de Vini mesmo. Tá certo. Mas vamos lá. O nosso convidado, ele é economista, pós-graduado em finanças, empreendedor, já teve startup, enfim, é um crânio que está aqui na minha frente. E ele é amigo de amigos também, né? Então, é uma alegria ter esse craque na minha frente. Obrigado por você ter vindo. Obrigado, Rodrigo. A gente agradece bastante essa oportunidade, né? De compartilhar aqui um pouco do que a gente faz, né? Da nossa vida em geral, né? Exatamente. Às vezes pode impactar muita gente, que essa é a busca sempre, né? Isso aí. A gente tem que fazer a jornada tem que ser interessante, né? A vida tem que ser isso, né? A vida de empreendedor ou de profissional também tem que ser uma jornada interessante, né? Isso que a gente busca também transferir aqui pra gente. No dia a dia a gente transfere isso para uma equipe, né? Para as pessoas que estão próximas e a gente está aqui para isso mesmo. É verdade. E me conta uma coisa, cara, você é aqui de BH mesmo? Sou mineiro, nascido em BH, né? Morei praticamente a minha vida toda aqui. Em alguns momentos, né, fui para fora, né, morei fora do país durante um ano, tive outras experiências, joguei futebol, né, como você falou, acabei morando em outra cidade por ter jogado futebol. Diz que você era craque, né, velho? Você era bom de bola, né, velho? Era bom de bola. Eu escuto falar isso aí, só que você era bom. Você jogava em que posição? Eu jogava de volante, né, jogava de volante. Era campo? Era campo. Né, cheguei a atuar aí em infantil de América, né? É mesmo, velho? Juvenil quase ali. Cheguei a treinar no meio do profissional, mas... É mesmo? Aí resolvi parar. Que ano que era isso? 97, 98, logo ali com os 17 para 18 anos, né? A minha vida foi direcionada para isso, né? Desde os 14, 15 anos, eu já me posicionava para ser jogador de futebol, né? É mesmo, cara? E fiquei nessa toada até os 21. Você estudou em qual escola? Estudei no Arthur Versiani, que era uma escola, que era uma espécie de anexo do Marconi, né? Sei. O Marconi era uma escola bem tradicional na época aqui, né? Ainda é, né? E o Marconi, por ser uma escola que buscava, muita gente buscava o Marconi, eles acabaram abrindo um anexo, se transformou depois em Arthur Versiani, uma escola que já não existe mais, né? Funcionava aqui na Carangola, na Fafiche ali da Carangola, né? Aí foi um tempo muito bom. Você morava aqui perto? Sempre morei aqui. Morei um tempo na região ali de Nova Granada, né? Aquela região. E posteriormente... A partir dali dos 14 anos, meio coincidente, né? Eu vim aqui para a Zona Sul, Serra, Sion, Anchieta, sempre... E aí você ficou circulando sempre por aqui mesmo. Eu me lembro, a gente deve ser mais ou menos da mesma geração. Eu me lembro que eu estudava no Santo Agostinho e a gente disputava uns campeonatos aí entre escolas, enfim. E eu me lembro que o Recreativo tinha um time bom. Sim. Né? E o Santo Agostinho Central também, cara, tinha um time bom pra caramba. Várias escolas com times muito bons aí, né? Mas é engraçado assim, a nossa escola não tinha nem quadra, cara. Era interessante mesmo, isso, não tinha quadra. Vocês, jogavam num anexo assim, alguma coisa? Quase assim, a gente terminando o segundo pro terceiro ano ali do segundo grau, é que fizeram uma quadra, e aí sim que a gente foi meio que curtir. Naquele momento ali não deu para constituir um time. A gente, inclusive, tinha um professor nosso de educação física que era preparador físico da seleção brasileira de futebol de salão. Era nosso professor. Caramba. E ele apoiava demais ali. Tinha um outro que era irmão do Rui Guimarães, né, um técnico muito famoso, que inclusive ele que me levou para o Montes Claros. Eu fui jogar no Montes Claros devido a isso. Lá eu treinava no meio dos profissionais, né, como falei aqui para você. Mas chegou uma época que... É engraçado, né, cara? Eu falo assim, tem gente que sonha em ser jogador de futebol e vai sonhando durante a vida, mas vai trilhando uma carreira em paralelo, né? Daí a pouco essa carreira dá certo, o futebol... E como é difícil, né, cara? É meio que um grão de areia. Assim como é a vida de empreendedor de quem tem empresa, né? Rodrigo, é toda uma preparação que você precisa fazer, você precisa passar por uma série de coisas também para que você ganhe musculatura, né? Você precisa de musculatura para chegar num alto nível. Né? É inevitável isso. Só que o esporte tem uma particularidade em relação ao empreendedorismo.
você tem um curto espaço de tempo, né? Você tem 5, 6 anos ali para você ter um destaque e seguir. E, por exemplo, empreendedorismo você pode errar muito. E, por exemplo, você jogar por exemplo, no Atlético, num Cruzeiro, são só 22, né? Tipo assim, no universo gigante. Exato. Pega a primeira divisão, você tem 600, 700 jogadores e alguns deles ficam ali por 15 anos, né? Não dá nem o espaço para o próximo, né? Então é complicado. Bastante complicado. E aí você estudou aqui no... Aí você fez o segundo grau aqui no anexo aí do Marconi e faculdade? Faculdade fui para PUC Minas, né? Fiz economia na PUC Minas. Economia é um curso que você demora um pouco mais, né? Ali é uma trilha que não dá muitas vezes se você não se dedicar bastante, né? Muito naquele curso, você não conclui ele nos 4 anos, né? Demorei um pouco mais, em razão de trabalho, em razão de ter morado fora também, né? Sim. Eu preferi não formar antes de sair para fora. Isso foi uma escolha, né? Foi uma escolha pensada. E eu voltei e concluí o curso. E posteriormente, né? Aí eu já estava trabalhando na mesma empresa que eu estava, né? Eu fiquei durante 16 anos numa mesma empresa. Era brasileira a empresa? É brasileira. E aí, né? Digamos assim, eu fui trilhando ali a minha carreira pouco para essa empresa, né? É assim que eu pensei a minha carreira, né? Era na parte de finanças? Não, eu fui trabalhar na área financeira, né, de uma indústria médica. Era uma indústria... Poxa, os caras eram batalhadores, pessoas que batalhavam ali para colocar uma indústria num ambiente extremamente complexo que é o médico, né? Certo. O médico, a partir do advento da Anvisa, principalmente nos anos 2000, ele começou a sofrer uma pressão muito forte pela parte reguladora para que pudesse realmente regular o mercado, não deixar qualquer um entrar, né? Qualquer máquina de qualquer país está entrando ali para tratar de saúde, que é um assunto sério, né? A Anvisa, então, ela vem a partir do ano 2000. Eu estou falando aqui que eu entrei nessa empresa em 2004, então já peguei ali o início do processo de Anvisa, né? E aí a gente estava começando, uma empresa que não tinha muito ali que dar satisfação para os órgãos de uma maneira geral. E eu fui apoiando a empresa, né? Fui entendendo ali todo aquele... Não ficando só restrito ali na parte financeira, eu fui trabalhando um pouco mais as outras áreas da empresa, fui me desenvolvendo, né? Até chegar num ponto em que eu me tornei um gerente, né? Do gerente eu tive um pouco mais de destaque, ainda mais, né? Eu me empolguei com aquela situação. Comecei a ter umas trilhas diferentes, porque eu costumo falar que no empreendedorismo, boa parte do que eu fiz foi o intraempreendedorismo, né? Dentro do negócio, dentro da organização, eu consegui criar várias coisas dentro, né? Vários processos, várias inovações que eu consegui levar para lá. E, acima de tudo, com essas inovações, a gente criou outras empresas, que a gente chama aí no jargão de spin-offs, né? A gente conseguiu tirar empresas de dentro do próprio negócio e vender essas empresas posteriormente, né? E aí eu já estava numa trilha mais de diretoria mesmo, já tinha alcançado um cargo de diretor, né? Era diretor de operações, fui para o cargo praticamente de vice-presidente da empresa, né? E é uma empresa que saiu ali de 5 milhões para quase 100 milhões de faturamento nesse período todo, né? Foi impressionante. A gente só crescia, a gente nunca deixou de crescer porque era uma empresa voltada para a tecnologia, muito focada realmente em desenvolver equipamentos de alta qualidade, né? Muito preocupado com isso, trazer os melhores componentes, né? Muito intensiva, tinha uma engenharia interna. Ninguém acredita, né, que foi a primeira empresa da América Latina a desenvolver um desfibrilador automático. Foi uma das empresas que salvou na Covid, né? A Covid aí, com essa situação toda, nós tínhamos ventilador pulmonar para Covid. Cara. Então, foi uma empresa que virou foco da mídia de uma maneira geral, né? Cresceu muito e, poxa, não bateu só... Não bateu 100 milhões, não. Já chegava a 200 milhões de faturamento, né? Foi uma coisa incrível. Caramba, cara. E você ficou lá há quanto tempo? Eu saí exatamente na Covid. Tá? Pessoalmente, existia uma pressão muito forte para mim em relação a tudo que a empresa passava, e a época de Covid não foi um período nada fácil para a gente. Nós trabalhamos todos os dias, praticamente 24 horas, né? Tinha equipe de engenheiros nossos que dormia dentro da empresa na Covid para dar conta dos projetos, né? E levar a tecnologia. Não existia componente no mundo. Todos, né? Aqui a história é bem recente, todo mundo acompanhou, de certa forma, o que aconteceu. Mas quem estava realmente naquela situação via assim, uma pressão gigantesca em cima.
Eu já vinha fazendo uma trilha para a saída da empresa, então naquele momento ali foi um momento em que eu resolvi, né, depois de passar da turbulência, eu não saí no meio, lógico, né? Eu esperei um pouquinho, fui sair ali, meados, praticamente setembro de 2020, certo. Então já tinha passado um pouco ali do que... Todo mundo já entendia a Covid, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabia que ambiente que estávamos, quanto que ia demorar, já havia debates e debates em cima do tema, né? Enfim, resolvi sair, né? Porque, de novo, né? Eu já queria seguir a vida de empreendedor, tá? Eu tinha certeza do que eu não iria... Você sentia que isso estava dentro da sua vida, assim, né, cara? Sentia, até porque nas 2 spin-offs que nós fizemos, uma tinha tido sucesso e foi vendida também na Covid, que era uma empresa que fazia... a gente fazia... Era uma espécie de prontuário eletrônico, né? E aí existe uma empresa no Rio de Janeiro que cresceu muito, a Conexa, comprou essa nossa empresa, né, porque eles não tinham exatamente o produto que nós tínhamos, e aquilo me instalou, né, falou, poxa, o movimento de tecnologia ainda tem muito espaço, né, por mais que a gente ache, né, Rodrigo, cara, que sempre surge alguma coisa nova. Tem sempre uma novidade, né. Não tem jeito. E aquilo, eu falei assim, poxa, agora é minha hora. Agora é minha hora, deixa eu sair, então foi ali... Cara, mas dá medo, não dá? Você já tinha um filho já, não? Já. Aí é o que todo mundo acha estranho, né? Eu já tinha filho... Caramba, cara. Não é uma decisão fácil. Porque imagina, cara, 16 anos na empresa, ali você tava de boa, assim, vamos dizer assim, você tava seguro. Completamente, completamente. E aí você sai disso para empreender, para criar alguma coisa nova e tal. E que maluquice que é essa, né, cara? É uma coisa incrível, mas... Cara, uma das coisas que marcaram, parece uma bobagem, tá? Mas eu acho que é nas bobagens que vão sendo construídas a maioria das coisas, né? Eu fui fazer eu fui visitar o Museu do Telefone uma vez. Museu do Telefone, olha, né? Minha mulher falou assim, vou entrar aqui. Era ali na Telemar, né? Hoje o Tribunal de Justiça. O que eu vou fazer no Museu do Telefone? É aquelas coisas, né? Que ninguém entende, né? E havia lá, cara, uma espécie de um holograma, uma coisa bem bolada por esse museu, né? Que mostrava ali um vídeo muito rápido do Leonardo da Vinci, né? E o Leonardo da Vinci conta ali naquela história ali, né? Fala assim, olha, o segredo da vida é o movimento. Você viu naquilo ali? Eu falei assim, poxa, isso tem muito fundamento, né? Mas foi assim mesmo, desse jeito? Sem mudar nada. Sem mudar nada. E aquilo sempre me marcou. Poxa, se a gente não se movimentar, a gente não gera nem vida. Você fica... Você para, né? A sua vida para. Você precisa de movimento. O seu filho tinha quantos anos? Meu filho tinha 3 anos. Meu filho nasceu 17 dias depois do meu pai morrer, né? Então, eu não tinha nenhuma retaguarda. Eu não tenho retaguarda, né? Nós somos de uma família muito simples, né? Todos estudaram muito, todos se dedicaram muito. Tenho 3 irmãos. Um é doutor aí na área de educação física, né? Pós-doc, participou aí... Daqui de BH mesmo? Morou nos Estados Unidos 9 anos, é professor titular da UFMG hoje. Tem uma outra irmã que está praticamente ligada na área de engenharia de produção, né? Trabalha ligada à Vale ali, está bem de vida, muito bem de vida também. E a outra irmã, né? Mais velha, mais nova do que eu, perdão, sou o mais velho. Ela tem restaurantes, né? Aqui em Belo Horizonte. Está com 2 restaurantes, está aí. Na vida de empreendedora. É o Bitaca Capitinga, até bem famoso aqui na Francisco Deslandes. Ai, que legal, então ela está ali bem firme há alguns anos ali, batalhando. Que legal. Enfim, a gente... Então, naquele momento, né, de tomar essa decisão, eu não tive dúvida, tá? Isso eu não tive. Eu sabia que ia dar certo. Tinha plena certeza que ia dar certo. E você estava lobo solitário, sozinho? Sozinho. Não tinha um parceiro, um amigo, para você falar assim... começar a pensar alguma coisa? Eu sempre tive uma relação muito boa de amizades, né, Rodrigo? Então, sempre... Algum contato você tinha para você começar a engatinhar? Alguns deles até considero mentores, né? Pessoas que eu admiro, né? Que dão ali alguma... A minha própria mulher mesmo, uma mulher extremamente inteligente, então ela sempre dá ali a linha, né? O caminho. Alguns caminhos, né? Seja seja ali por alguma coisa, brigando por alguma coisa, né? A gente tem que entender, tem que ter essa maturidade também, que às vezes a informação também não chega do jeito que você quer, né? Ela chega de uma forma um pouco diferente. Mas, enfim, nunca, isso eu não posso reclamar, cara. A gente sempre teve eu tive muito acesso à informação, vamos dizer assim. Certo. Que é uma construção, né? Não deixa de ser uma construção, né? Sim. Bom, e aí, falei, agora vamos lá, vamos ver o que eu faço. O primeiro passo meu foi abrir uma empresa de BPO financeiro,
tá? É muito ligado ao produto que vocês têm aqui hoje, se for pensar, né? A ideia era porque eu tinha uma capacidade ali... BPO, é porque eu falo assim, alguns termos, é porque eu tenho um amigo lá amigo do Léo, inclusive, lá no Bernardo Monteiro, ele chama Lengo, ele fica me enchendo o saco. Ele fala, cara, você leva esses caras lá que falam aqueles termos esquisitos, diferentes, eu não sei nada que eles estão falando. Ô chato, ô Lengo, ele vai te explicar, tá? O Vinícius vai te explicar as palavras novas que aparecer aqui, eu vou perguntar para ele e ele vai te explicando, viu, chato? Mas vamos lá. Mas o BPO financeiro nada mais é que a terceirização, né? A sigla em BPO aí, do inglês é de Business Process Outsourcing, alguma coisa assim, desculpa. É terceirização. Mas é terceirização. Tá. Então, é você pegar o seu financeiro, né, uma empresa, seja ela... A maioria dos casos, a gente vai para um caminho de empresas que são prestadores de serviços. Porque para você fazer uma avaliação boa de uma empresa, principalmente aquela que tem estoque, você sempre vai estar ali com um viés enorme na mão, porque a gente sabe que controlar estoque a vida não é fácil de quem tem que fazer isso. Então, quando você parte para o serviço e que não tem essa parte do estoque, facilita você dar os caminhos ali para o empreendedor do que ele deve fazer. Mas agora, o impressionante é que a terceirização de financeiro, ela nada mais é do que fazer a contabilidade funcionar. Porque, na verdade, não tem como você pegar uma planilha de financeiro que você controla contas a pagar e contas a receber e tentar extrair daquela planilha ali algum indicador financeiro. Não é assim que funciona. Os indicadores financeiros estão na contabilidade, estão na óbvia, né? Como vocês estão se predispondo a fazer aqui, né? E mudar o conceito de contabilidade, que não precisa, né, de ser aquela coisa chata. E essa burocracia que se tem de transações financeiras, que precisam ser feitas da maneira correta, o contador é a melhor pessoa para indicar, para alocar aquele custo, né, aquela despesa no lugar correto, e aí sim você poder enxergar a sua empresa da maneira como ela realmente é. Esse era o passo, essa era a estratégia nossa. Mas por trás dessa estratégia havia uma estratégia maior. A gente queria focar em startups naquele momento. Isso eu abri a empresa com o André Meiji, né, que também estudou comigo. Focar em startups e, se possível, tomar um pedacinho dessas startups como investidor anjo delas, entendeu? Então, nosso propósito era não só fazer o financeiro, mas como também, entendendo que aquela empresa tinha um potencial, vamos aproveitar aqui, então, e ser sócio dessa empresa. Legal. E a gente tinha trilhado, para um ano, né, a gente conseguir realmente fazer isso, e, coisas da vida, a primeira empresa que a gente pega era uma empresa de energia. E rapidamente a gente entendeu que aquilo ali era um business que fazia todo sentido, compramos uma participação na empresa. Que legal, cara. Porra. E assim, isso é foda, né, cara? Você é inteligente. E foi a Desperta? Não foi a Desperta. Foi a Volts Energia, né? Que era uma empresa que era... A Volts não é aquela de moto, não, né? Não. Tá. A Volts com W. Tá. Então a Volts, ela iniciou, ainda opera aqui no estado de Minas Gerais, né? Parece que estão expandindo também. E aí... A Volts foi a oportunidade que eu vi no mercado que eu falei assim, poxa, isso aqui é uma coisa inacreditável, você poder mudar toda a forma que uma pessoa consome energia, trazer um cliente que nunca comprou energia que não seja diferente da CEMIG ou de qualquer outra concessionária, né? É um negócio incrível, isso aqui vai explodir no Brasil. E aconteceu, a Volts realmente cresceu muito durante um ano, a gente teve que entender um processo, era como se a gente estivesse pilotando um avião no ar, porque... Toda hora a CEMIG mudava uma coisa, o mercado em constante, estava em ebulição, né? Porque realmente todo mundo tentando se posicionar. Muita especulação de mercado, muito fundo, né? Então a gente foi ali para Faria Lima rodar aquilo ali tudo também. Atrás E cada um com uma tese. Foi uma loucura. Chegou um ponto que até eu levantei a mão e falei, não dá para conversar com tanto fundo mais. A gente está perdendo tempo com a operação, né? Então, o empreendedor também tem que saber esse momento, né? Chegar e falar, peraí, eu tô... Porque, na verdade, às vezes, você está dentro do seu negócio, você acredita naquilo ali, você sabe que aquilo vai dar certo, e você vai atrás de um fundo, o cara não entende muito, e aí você perde tempo ali, 1, 2, 3 dias, aí vai para outro, aí, cara... Se você continuar nessa toada, é igual você está dizendo, você para de pensar o seu negócio e aí ele realmente pode ir por espaço mesmo. Exatamente. Aí a gente começou a perceber que isso estava acontecendo, até que um dos próprios sócios que tinha no grupo resolveu comprar a empresa e ele tomou a decisão de tomar a empresa e nessa decisão a gente já estava conversando com um desses fundos que eu falei aqui e eu recebi um convite para ir para a Desperta Energia. A Desperta foi uma empresa criada pelo Rodrigo Maciel, que era country manager da Sungrow, né, e um gerente geral praticamente da Sungrow,
que é no ramo de solar, tá? É a Gigante. É mesmo? É a empresa que mais tem gigawatts aí levantados no mundo, né? E ele estava aqui com essa operação com os chineses. O Rodrigo é um cara extremamente capacitado, né? É mesmo? É cara de outro planeta, né? É cara que teve do lado aí de grandes empresários como André Esteves, Ike Batista, né? Então, gente de carreira corporativa mesmo, né? Tem uma história fantástica. O irmão dele também tem aí uma colocação no mercado financeiro hoje extraordinária. Então, ele, poxa, quero você comigo aqui. Então, nós fomos para dentro de um fundo. Resolvi sair, então vendi minha participação, né? Nós vendemos, realizamos muito mais do que a gente imaginava nesse processo da Volts. Consegui ali, né? Além do conhecimento todo, né, que a Volts me proporcionou, eu ainda consegui fazer dinheiro. Então foi um negócio que foi bom para mim, né? E aí comecei a minha trajetória na Desperta. Aí era um outro, digamos, um outro bicho, né? Porque né, cara? Você está em São Paulo, né? A gente ficava ali exatamente na Faria Lima, né? Exatamente ali. E aí eu comecei a ver um outro lado, né? O lado realmente financeiro, financista de São Paulo, que apesar de ter a formação de economista, eu não tinha essa vivência, né? É outro mundo, né? Realmente ali você percebe que eles comandam o Brasil, né? Realmente ali é impressionante aquilo ali. E contato toda hora, né? Você abre uma rede que tem hora que também você tem que fechar a sua rede. Eu tava falando que outro dia a gente estava num shopping lá, tinha bolsa de 70 mil reais, um cinto de 200, um não sei o que, um sapato de 90. Aí você fala, caramba, cara. Alguém compra, né? Alguém compra isso. E aí tava uma promoção. O sapato de 90, 10 de 9. Tava super em conta, né? Eu falei, 10 prestação de 9, é isso mesmo? Tá, esse é o em conta do sapato? Aí era isso mesmo. Eu falei, porra. E logo no início que a gente chegou lá também com a Óbvia para ir na Faria Lima, atrás de fundo, enfim. Eu falei, cara, aqui o negócio é bem diferente, né? Bem diferente, né? Dependendo, né? A gente teve algumas surpresas, até no momento de Volts, né? Teve momentos que a gente sentou com certos fundos, que a gente, olha, a gente está querendo aqui 10 milhões, eu falei, vamos parar, acho que a gente não tem que conversar. A gente não conversa de 10 milhões. Conversa de bi, né? É incrível, né, cara? Como certos valores realmente não faz o menor sentido. E com o tempo você percebe que não faz mesmo. Não faz mesmo. O cara te dá 3 tapas na cara e fala assim, nego, você está pedindo 10? Volta aqui quando você estiver precisando de um bi. De 500 milhões. De 500, 100 milhões. 100 milhões. 100 milhões você consegue sentar, né? Aí a gente volta a falar. Fora disso, volta para casa, vai trabalhar. Exatamente. E aí, nosso projeto não deu tão certo nesse fundo. Nós éramos 4 lá, né? Pessoas ali tentando... A gente estava montando um projeto que era muito... A tese de investimento nossa era bem diferente da tese de investimento da Volts. Entendi. Isso que me atraiu por lá, porque eu acreditava muito mais na tese da Desperta do que propriamente na tese da Volts, né? E, de novo, nada de errado, tá? Todas as teses... Eu sei, é diferente, né? Eram coisas diferentes. Deve ser tipo tática de técnico de futebol, né? Tem um técnico que joga de um jeito e outro técnico que joga de outro. Exatamente. Você gostava mais do estilo de jogo da Desperta, é tipo isso. Aí, não deu certo, o fundo falou assim, tchau. Aí, nós éramos 4, como eu falei, 2 saíram da operação, e ficou só eu e o Rodrigo. Aí um olhou pro outro e falou assim, e agora? Eu falei, agora a gente está na Faria Lima, a gente vai continuar, né? Tomando de café de 60 reais aqui embaixo. Vamos ver o que dá. E exato, porque se aí você começa a ter que sentar com pessoas, gastar mais dinheiro, você fala... O aluguelzinho não é tão barato mais. E foi uma loucura, cara. Até que a gente encontrou a Mutual, né? A Mutual é um grupo hoje, uma holding de fintechs, que isso não foi de uma hora para outra, tá? A trajetória durou pelo menos 8 meses. Então, você está ali acreditando. Alguma coisa te faz acreditar que você vai, né? E quando a gente encontra a Mutual, a gente encontra um ambiente perfeito para a gente. Porque era uma empresa, era uma fintech. Nós precisávamos desenvolver o nosso software, né? De venda de energia, de gestão de energia, né? Que tudo que esse setor exige. E a Mutual já vinha com algumas empresas de sucesso, né? Então, já tinha realizado empresas aí de venda de... Entendi. Vender a CAF, né? Que é Combate à Fraude, que é uma empresa referência no setor, por 86 milhões. Então, é uma empresa que estava capitalizada, tinha gente com vontade, tinha uma equipe formada já de TI, então não precisava de buscar TI para desenvolver. Enfim, foi a tempestade perfeita naquele momento. Eles tinham um produto já de empréstimo, né? Faziam empréstimos para quem quisesse construir
usinas solares. E nós chegávamos, naquele momento, com um produto de assinatura de energia, né? Então, essa é a tese nossa lá dentro da Desperta, né? Você passa a consumir energia com a Desperta através de uma assinatura, né? Como se fosse uma assinatura de uma NET, né? Como se fosse uma assinatura... Cara, pô, legal demais. Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho da Desperta agora. Ah, legal. Porque eu dei uma lida aqui no tipo de trampo que vocês oferecem e tal, e eu fiquei muito impressionado. E eu queria que você começasse a falar mesmo assim, passo a passo, o que vocês fazem, qual que é o tipo, se vocês atendem o estado de Minas Gerais, se é só São Paulo, se é o Brasil inteiro, enfim. Como é que funciona? Se eu posso fazer parte dela, eu como pessoa física, ou tenho que ser empresa, enfim. Vou voltar um pouco na história, né, da energia. Né, Isso, boa. Aí, se você for olhar até 2012, tá? Vamos falar de 2012 aqui, porque... Em 2012 surge uma resolução da ANEEL, que é a 482, que ela diz basicamente o seguinte: a partir de agora você, ou seja, qualquer pessoa, né, você pode produzir a sua própria energia. Certo. Tá? Então, a base de toda essa estrutura que eu vou falar daqui para frente está nessa frase: você pode produzir a própria energia. Tá? Então, não fala de venda a hora nenhuma. Tá. Então, tipo assim, eu estou na minha casa, eu posso produzir a minha energia. Exatamente. É isso? Então, existiam já algumas iniciativas, né, de uma pessoa que montava... Uma usininha na sua casa. Uma usininha, só que ele não podia conectar isso na rede da concessionária. Ah, tá. A partir da 482 de 2012, passou a dizer o seguinte: pode fazer aqui no seu telhado da sua casa uma usina, você vai ter um relógio, que a gente chama de relógio bidirecional, que vai medir, mede quanto você consome e o outro mede quanto você está mandando para a rede. E aí, aquilo que você manda para a rede, a gente bem sabe que você vai ter sol até 5 horas da tarde, então você não consegue consumir a energia depois desse horário, porque não tem produção. Né? Acabou o sol, acabou a energia. O princípio de energia é que você não consegue estocar energia, né? Você consegue através de baterias, mas baterias é um assunto que vai demorar alguns anos ainda para ter alguma repercussão, porque todo o mercado de baterias está voltado para o mercado automobilístico, né? Como a gente está vendo o movimento aí. Então, não está se olhando para esse tipo de armazenagem de energia. Existem iniciativas, mas isso não está pegando porque o custo ainda é alto. E aí, uma vez que você não consegue armazenar essa energia para você consumir à tarde, o ideal é que você mande para a concessionária. A concessionária ela vai alocar aquela energia para alguém que está necessitando naquele dado momento, e à noite você volta a receber a energia da concessionária. Mas como você entregou mais do que você consumiu, ela zera a sua conta. Ela não vai te mandar uma conta porque você consumiu mais. Entendi. Então esse é o princípio. Em 2015, surge uma segunda lei que fala assim: eu não tenho espaço para construir uma usina, né, aqui na minha casa. Né? Não tem como eu construir uma usina aqui. Eu posso construir no meu sítio? Essa pressão que começou a haver, né? Falou assim: então, você pode construir no seu sítio, desde que você tenha o mesmo CPF, você pode mandar para sua casa. Então, você consome no seu sítio e manda também um pouquinho para sua casa. Ah, mas se eu trocar a titularidade da minha sogra, eu posso mandar para ela também? Pode, não tem nada de errado nisso, pode mandar. Então, o cara ia lá, pegava a energia na casa dele, trocava a titularidade. Trocar a titularidade significa que você pega a conta de energia que está vindo em nome de fulano, por exemplo, do Rodrigo, e passa... aliás, de Rodrigo, né, de sua sogra, por exemplo, Maria, e passa a titularidade dela para Rodrigo. Então a conta passa em seu nome, e como você tem energia produzida no seu sítio que está excedendo, né, aquele montante, você pode distribuir para quem você quiser. Isso é completamente legal, tá? E não tem um número que limita isso. Isso é importante. Bom, segundo, então isso é a 687, e quem se aproveitou mais desse movimento foram as grandes empresas que estão na chamada baixa tensão. Um paralelo é que você precisa pegar a forma de você distribuir a energia no Brasil, passa por o tipo de cliente, o tipo de consumo, o tipo de tensão que ele tem. Deixa eu só te perguntar, só para ver se eu entendi. Então, por exemplo, eu moro na minha casa, mas eu tenho um sítio. Aí eu monto uma usininha lá. Isso. Que vai me dar 1.000 de energia, por exemplo. 1.000, sei lá. E aí, esse 1.000... eu consumo dele 700. Exato. Beleza? Aí sobra 300. Esse 300 eu posso enviar para quem eu quiser? Você pode enviar para quem quiser, desde que seja o mesmo CPF seu. Mesmo CPF meu.
Tá, entendi. E aí é free, de graça. Não, você não pode cobrar. Isso, é meu, eu posso fazer o que eu quiser. Exatamente. Tá? E aí, aí aquela pessoa passa a consumir energia da sua usina, não mais da CEMIG, por exemplo. Tá? Como a gente está aqui em Minas, né? Falando para o público mineiro. E aí não tem limite, não? Vamos dizer assim. Não. Se minha casa... Vamos dizer que eu pague R$1.000 de conta de CEMIG na minha casa. Aí eu passo a pagar 0, mas esses R$1.000 é X quilowatts de energia que eu uso por mês, beleza? Então, se eu usar essa energia que eu produzo lá dentro da minha casa, que vai dar esses X quilowatts da minha casa, ainda sobrar energia, eu posso, no meu CPF, encaminhar para outras pessoas. Quando você não tem um limite, não tem um limite quando a gente trata de pessoa física, né? Claro que existem os limites da própria lei, tá? Sim, existe a 482, limitava isso a 5 megas, tá bom? Tá. Mas que é um volume estrondoso se tratando de pessoas físicas, né? Em relação... Aí, a 687, que chegou em 2015, permitiu, então, esse movimento das grandes empresas. Aí, quando eu falo grandes empresas, eu estava explicando aqui que é alta e baixa tensão, né? Existe hoje, a pessoa pode estar plugada em alta tensão, a maioria das empresas que estão alocadas em alta tensão, ela não consome energia das concessionárias, ela consome energia... ela compra energia de uma maneira diferente. A experiência de compra de energia deles é diferente, tá? Certo. Por que isso acontece? Porque em 2007 o Brasil abriu o mercado livre de energia, que permite a grandes consumidores meio que comprar energia com quem eles querem no Brasil, tá? Entendi. Basicamente falando isso. E aí, esse mercado era realmente para grandes consumidores de energia. Pensa numa Uzi Minas, pensa numa Fiat. Entendi. E aí, por quê? Porque era medido pela faixa, né? Se você tem tanto de demanda de energia, você pode. Entendi. Essa faixa foi caindo ao longo dos anos, e até que chegou o ano passado, ela foi reduzida para qualquer público que está em alta tensão. Então, toda pessoa hoje, toda empresa que está consumindo em alta tensão, ela pode migrar para o Mercado Livre. Para entender o impacto disso, Rodrigo, é o seguinte, é a mesma coisa você dividir uma conta por 5. Então, imagina que o cara hoje paga 1.000 no mercado que a gente chama de cativo, no Mercado Livre ele vai pagar 200. É absurda a diferença. Nossa, isso é um sonho, hein? Porque é um mercado que compete ali no trade a trade. Sim. Eu tive numa empresa em São Paulo também, que era uma trade de energia, que literalmente as pessoas tradeavam como se fosse uma bolsa de valores, tá? Que legal. Fica comprando o tempo inteiro e vendendo energia. Hoje tem cerca de 400 empresas que vivem nesse formato no Brasil hoje, apenas comprando e vendendo energia no Mercado Livre. Entendi. Tá? Todo esse ambiente, né, que a gente chama de ambiente regulado aí, ele tem uma bolsa, que é a CCEE, que é como se fosse uma bolsa de valores mesmo, onde essa CCE, que é a Câmara de Compensação de Energia Elétrica, controla todo o setor de Mercado Livre. O que não é Mercado Livre é mercado cativo, que é o que a gente traz aqui para o jogo agora, que é onde a Desperta atua mais, tá? Então, a gente não atua no Mercado Livre, a gente atua no mercado cativo. E o mercado cativo, apesar de ter alguns clientes que ainda estão em alta tensão, existem os que a maioria está em baixa tensão. Se pega o Brasil hoje, grande parte se tratando de unidade consumidora, a maioria é baixa tensão. Isso significa que você, até 2012, era obrigado a comprar somente da concessionária. Então, desde a primeira lâmpada acesa lá no Rio de Janeiro, lá no 1800 não sei quantos, você compra energia da concessionária. Aí começa a chegar esse movimento, então, em 2015, como eu vinha falando. As grandes empresas, então, como Burger King, McDonald's, que estavam em baixa tensão, falam assim, peraí, então eu vou construir uma usina grande para mim e vou entregar energia para mim mesmo. É lógico. E aí, essa 687, ela deu ela criou esse ambiente, né, novo no Brasil. Então, o movimento... Aí que os fundos começaram a se movimentar exatamente nisso. Poxa, então vamos fazer aqui um fundo enorme, gigante, né? Atrair muito dinheiro, construir usinas dentro dos limites que a gente pode, e entregar energia para o McDonald's, para o Burger King, e por aí foi. E aí, esse mercado explodiu. É um mercado que todo mundo não está vendo, né? Porque, de novo, está restrito a um determinado nicho de mercado. E em 2017, isso começou a dar alguns sinais de que isso iria acabar em algum momento. Aí, alguém teve a brilhante ideia, isso aconteceu em Minas, tá? Isso surgiu em Minas Gerais, de falar assim, olha, por que a padaria não pode ter isso? Por que a padaria não pode acessar, o cara do açougue não pode acessar? Porque ele não é o Burger King? Legal demais, né, cara? Aí, criaram uma figura chamada de consórcio de energia, para que pudesse ter um veículo, digamos assim, para regularizar isso perante as concessionárias de energia. Então,
aqui em Minas, por que tudo começou em Minas? Porque em Minas soltou com base no que a gente chama de... daqui a pouco eu lembro o nome, mas existiu um acordo do ICMS em Minas Gerais que isentou o ICMS para quem estivesse nessas modalidades aqui em Minas Gerais. Mas isso não ocorreu nos demais estados. Então a corrida veio para cá. Nossa. Lembrando que Minas tem 8,5 milhões de conexões hoje, somente na área da CEMIG. Tá? Ainda a gente tem mais 2 concessionárias no estado que são menores. Então veio todo mundo para cá. Nós estamos falando de baixa tensão, tá? Parte deles você não vai conseguir atender por questões técnicas, mas a outra parte era um mercado gigante. Então começaram a surgir essas empresas que começaram a ofertar a energia, né? Você paga mais barato aqui na energia consumindo comigo. Mas o que era impressionante é que ninguém sabia fazer isso. Então todo mundo aprendeu a fazer isso. Quando eu digo todo mundo, todo o ambiente mesmo. Entendi. O investidor, a própria CEMIG teve que fazer suas adequações. Então foi um processo que foi um pouco moroso. E aí que é nesse ambiente, né, que eu vi que essa oportunidade é enorme. Tá? Então hoje a Desperta, ela entendeu que vender a energia pela assinatura é um grande negócio para que ela se posicione, né, no que ela deseja, né, o que a gente como sócios e como empreendedores desejamos alcançar. Né? Esse produto de assinatura, então, é uma forma dessa padaria, de uma pessoa física que também ela pode entrar, Brinca que isso existe, não? De pagar uma conta de energia mais barata, não dependendo da concessionária. Deixa eu te falar um negócio. Outro dia eu recebi uma mensagem no Zap aqui de uma pessoa, quer dizer, eu tenho recebido constantemente, falando assim, eu queria conversar com você porque eu tenho energia barata, eu consigo baratear a sua conta. É mais ou menos isso aí? Exatamente. Com certeza você vai estar sendo levado para uma empresa dessa que oferta não é nego que pendura um negócio no meu relógio, que vai dar nó lá e vai não sei o quê, rodar que pininho lá. Poxa, achei a sua pergunta sensacional, né? Até indo para a prática do negócio. Porque, na verdade, cara, se era novidade para vocês, pra gente do lado de cá, vocês que estavam lá dentro, né, pesquisando e tal, tudo era novo. Imagina pra gente que tá do lado de cá. Então, quando a moça liga, ou quando alguém me liga falando de energia, eu penso que o cara vai pegar uma chave. Sabe um pininho que tem no relógio, assim, que antigamente o nego apertava pro negócio rodar mais devagar? Né? Não é isso então, não? Não, nada a ver com isso. Puta merda, cara. Bom, é importante a gente entender, assim, como funciona o setor de energia como um todo, que, por sinal, é muito organizado no Brasil, tá? Apesar de ter apagão, apesar de ter tudo, você ter um país com essa dimensão que a gente tem, e na grande parte do Brasil não faltar energia, né, que a grande parte não falta, é um negócio incrível. Então você tem o quê? Você tem quem gera energia, existe, né, o gerador de energia. Quem que é o gerador? Itaipu, Furnas, as empresinhas de solar, eólica, todos são geradores. Todas as, né, fontes hoje de lixo, né, você tem muitas iniciativas hoje com lixo também, né? Aterro sanitário. Aterro sanitário, biogás e por aí vai. Essas fontes de energia, elas têm que mandar essa energia para a rede. Então, existe, para você fazer isso, você precisa de quem transmite, né? Então, existem várias empresas, todo mundo acha que a CEMIG ou qualquer concessionária do seu estado acha que ela é a que faz a transmissão também, muitas vezes não é. E aí, essas empresas que você passa muito em rodovia, vê, né, aqueles fios, né, enormes, né? Isso. Aquilo são as empresas que estão cuidando de pegar a energia na fonte e transferir ela para Brasil afora, né? A rede é toda interligada, né? O Brasil inteiro interligado. E aí, você tem a distribuidora. É moderno isso? Essa rede do Brasil? Poxa, eu não sei te falar se é moderno ou não. Isso é realmente uma coisa... Boa pergunta. Vou até pesquisar. Não sei te responder. Porque a gente vê fora também umas coisas meio parecidas com aqui, mas eu não sei se é o melhor método, né? Se é o melhor método. Se já tem coisa mais nova. Não sei te responder. Até subterrâneo, enfim, não sei. Também não sei, tá? E aí, se você tem a distribuidora. E o que todo mundo confunde é o seguinte. A distribuidora, que alguns chamam de concessionária, é quem tem a concessão. Realmente, ninguém pode ser uma distribuidora se você não tiver a concessão de um estado. Então, o estado de Minas Gerais deu concessão para a CEMIG, para a Energisa, para a DME lá no Poços de Caldas. Então, isso é uma concessão que aquelas empresas possuem para fazer o quê? Distribuir a energia. E aí que vem um grande ponto. Ela está fazendo uma distribuição. Então, aquela energia que chegou através da transmissão vai chegar numa subestação e, a partir dali, aí sim, a concessionária ela fala, eu dito a regra aqui. Vai tanto para lá, vai tanto para cá, e ela faz essa distribuição. E existem as comercializadoras de energia, que com o advento da lei, né, que daí
tudo isso, aquela resolução da ANEEL, passou pela outra, virou uma lei que chama 14, que é a lei, né, que é a lei aí da geração distribuída, que esse setor todo se qualificou como geração distribuída, veio a lei 14.300, e deu toda a conotação e a segurança jurídica para esse setor. Então, as comercializadoras de energia, como a Desperta, por exemplo, ela está amparada pela 14.300, e ela não tem o porquê ela acreditar, que é uma pessoa acreditar, por exemplo, que aquela energia que a Desperta está entregando, quem está cuidando da distribuição, ou seja, quem vai fazer ela chegar no relógio, continua sendo a concessionária, por obrigação. E o papel da Desperta é a comercialização. O papel da concessionária não é a comercialização, não é em lugar nenhum no mundo, tá? Olha, foi criado em outros países também, mas o Brasil tinha essa dependência ainda desse setor, todo concentrado, todo monopolizado, né? Eu não tinha ideia disso, cara. Então você não precisa mudar o seu relógio, porque ela continua sendo a mesma pessoa. É como o seguinte, é só porque eu vou traduzindo para o Lengo aqui, porque o Lengo é chato, o Lengo do Bernardo Monteiro, para ele me encher o saco. Vamos dizer que eu tenho uma estrada que vai daqui para São Paulo, não é isso? Exato. Essa estrada é como se fosse a concessionária. Ela tem o caminho que leva o carro da minha casa até São Paulo, beleza? Agora, a forma, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro... São as comercializadoras. São as comercializadoras. Mas a estrada, que é do governo federal, que ele que tem que fazer manutenção lá... Isso. É a mesma. Eles são responsáveis por isso. Exatamente, é tipo isso? Exatamente. E no meio você tem o pedágio, que é o que você paga para o governo de impostos. Que é o que você paga para o governo de impostos. Exato. Mesma coisa. Acho que ninguém nunca tinha falado dessa analogia, mas eu achei uma excelente analogia. Então todo mundo, ninguém vai te impedir porque você está de ônibus ou está de moto. De chegar. Não, você está a pé, ok. Você está a pé. Você pode fazer a caminhada. Pode fazer a caminhada tranquilo. Entendi. É isso, o setor é esse. Então, as pessoas... É claro que o ambiente Brasil, né, Rodrigo? É uma coisa incrível a quantidade de e-mail que você recebe hoje, que é fraude, né? Lógico. E isso é um problema para a gente também, de explicar o produto, de ter oportunidades como essas que vocês estão nos dando aqui, né? De pegar todo o seu público, né? Sim. E dar para ele essa confiança de que ele não precisa se preocupar. Desperta, assim como os concorrentes dela, não estão fazendo nada de errado, né? Ela está fazendo realmente algo que é legal, que é amparado por lei, né? Tem ali a 14.300 de 2022. Qualquer um pode consultar e vai verificar parte dessas informações. Ô, meu velho, e assim, cara, é porque a moça que me mandou mensagem, ela me garantiu, ela falou, quando você paga de energia? Eu falo, cara, eu moro sozinho, eu pago R$500 de energia na minha casa. Uau! É caro. Mas também muita coisa ligada, eu gosto de luz acesa, tem 2 freezer que eu deixo ligado também e tal. É caro. Ela falou, pô, é caro, eu consigo baratear essa energia. Aí eu falei, tá bom. Aí ela ligou de novo. Aí falei, tá, mas como é que é? Ela falou, não, a gente tem um esquema de... Aí falou mais ou menos a coisa, eu falei, cara, essa mãe vai pendurar no meu padrão, isso vai meter a chave de fenda lá, eu não quero não. E aí eu desanimei, eu falei, aí deixei pra lá. Mas quer dizer, eu tô tomando ferrada há pelo menos 4 meses aí que ela me ligou, tô pagando caro a energia porque eu não tive confiança... porque eu não sabia que isso existia mesmo, que isso era regulamentado, que o cara não ia trocar o meu padrão, que eu não ia gastar... Sacou? Porque a gente acha que tem que gastar um rio de dinheiro, que não tem jeito, enfim. Enfim, você não vai gastar nada, mas existe uma experiência que aí entrou nossa equipe de desenvolvimento para dar uma quebrada nesse setor, digamos assim. Né, a gente está já adiantando aqui, a gente é a primeira empresa do país a lançar o cashback de energia. E eu vou explicar por que isso aconteceu, tá? A experiência de você, quando você contrata uma empresa como essa que está te abordando, vai ser a seguinte. Vamos dizer que o contrato é Desperta. Vamos falar da sua aí. Isso. Beleza? Se você me ligou... Vamos imaginar que você me contratou... Vinícius me encheu o saco lá, me ligou 50 vezes, igual o vendedor da Claro. Eu falei, tá bom, vai. Beleza. Tá bom. Então, hoje então. Você paga 500, certo? Tô pagando 500. Então, eu vou te fazer uma proposta que você vai continuar pagando 500 para mim. Tá. Só que... Assim que você executa o pagamento dessa conta, que você já está no seu orçamento... eu já estou pagando. Você tem um cashback de em torno de 15%. Ah, tá. Então, você vai ter um cashback. Aquilo vai ter uma wallet dentro da nossa plataforma, em que você vai fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Se você quiser mandar para sua conta bancária, você vai mandar. Se você quiser consumir em algumas redes que a gente de farmácia aí, você pode até potencializar o seu desconto. Tá, então vamos dizer assim, 500 conto. Vamos fazer conta aqui. Aqui, ó. 500 conto,
15%. R$75. R$75, isso. Então, na verdade, o que vai rolar é que você vai baratear a minha conta em torno de 15%. Isso. Tá, R$75. Que esse dinheiro vai para sua... Não, para sua própria conta. Para minha conta. Eu te dou o número da minha conta do banco Não. Você vai ter uma conta dentro da Desperta. A Desperta é como se fosse um banco ali. Aquele dinheiro fica disponível. Tá. Se você, o jeito que você quiser usar aquele dinheiro, você usa. Se quiser mandar para sua conta bancária, você manda. Se eu quiser mandar para minha conta, eu mando. Exato. Tá. E aí, se eu quiser deixar lá na Desperta esse dinheiro? Você pode deixar, você pode doar para uma instituição de caridade. Hoje a gente está fazendo aí alguns movimentos, né, de instituição de caridade. Mas a Desperta, ela não aplica esse dinheiro se eu quiser, não. Vocês ainda não fazem... Nós não somos instituição bancária, então a gente não faz isso. Beleza. O dinheiro só fica na sua conta lá. Eu vou te dar uma dica. Vamos pensar aqui, né, no nosso mundo aqui. Vamos supor, o empreendedor, ele gasta lá hoje R$2.000, tá? Certo. Com R$2.000 ele tendo 15%, ele vai economizar R$300, né? Pode pagar a óbvia. Sim. Ele usa esse dinheiro para pagar a óbvia, por exemplo, entendeu? Ele pode usar do jeito que ele quiser. Não, na verdade, a parceria é boa, né? Porque o empreendedor que paga R$2.000 de energia elétrica, ele economiza 15% da quanto? De 2.000? 15%, a gente falando principalmente de Minas Gerais, né? Mas vamos pegar aí. Muda aí de estado para estado, mas 15%. 15% de 2.000 dá quanto? Dá 300. R$300. O cara paga... Aí, vamos lá. Ele paga 2.000 de energia, ele contrata, Desperta, vai ter R$300 de bônus na conta dele, né? E esses R$300, ele pode tirar a contabilidade tradicional dele, que ele paga 1.000 conto. Exato. E fazer a obra que é 150. Exatamente. Então, assim, numa tacada só, esse cara economiza uma grana que ele pode pagar viagem para nós, para a Europa, no final do ano. Por aí, exatamente. E muitas vezes, né, ele pode manter esse dinheiro lá, se ele quiser, né? Justamente, ou não, ou fazer uma aplicação. A gente tem conversado com algumas empresas de investimentos também, que ele vai poder fazer uma aplicação automática. Ele vai pagar ali uma escola do filho, ele vai dar um presente, vai fazer uma viagem, como você falou. Várias coisas que ele pode fazer com esse dinheiro. Rodrigo, o dinheiro está na conta dele. Já está no orçamento. Ele já paga. Agora, deixa eu te falar. Isso é basicão mesmo, assim? Se amanhã a Desperta for na minha casa... E como é que é isso? Você tem que ir na minha casa? Não, contratinho, tudo hoje é digital, nosso processo é completamente digital. Eu só falo assim, eu quero a Desperta, é isso? Exato. Não, cara, não fala isso não, que eu tô jogando dinheiro fora, não, cara. É só isso. A gente vai entrar em contato com você. Não, cara. Não, você tá de sacanagem. Não, você tem que entrar em contato com todo mundo. Ô, gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Todo mundo que tá assistindo esse podcast aqui hoje, se você não ligar para Desperta Energia e não mudar a sua forma de receber energia... Ou de consumir energia. Consumir energia. Que você da CEMIG, enfim, e não for para Desperta, é porque você é trouxa mesmo. Porque não tem outra coisa, não. E tem outro fator, né, Rodrigo? Porque eu não sou trouxa. Amanhã esse cara tá lá na porta da minha casa. Vamos lá. E outro fator, né? A gente passou no ano passado essas crises hídricas, né? Bandeira amarela, bandeira vermelha, P1, P2, uma confusão que a sua conta... Você não entende nada dessas nomenclaturas que o governo está usando, parece lá no Jornal Nacional que a conta subiu tanto. Você não sabe o porquê, não sabe como calcula, e aí quando você contrata gente, você não sofre isso. E a sua conta não vai mudar, porque a base de cálculo nossa sempre vai ser a tarifa de energia atual. Agora deve ser um negócio difícil para você também. Vou fazer uma pergunta aqui, que eu tenho uns amigos que gostam muito de criar aqueles gatos siameses, tem a manha? Aqueles bichos grandes assim, ó. Geralmente eles criam enterrado debaixo de uma palmeira, de um pé de jacarandá. Esse cara, vamos dizer assim, vamos traduzir aqui. O cara às vezes tem um gato na casa dele, isso acontece. E paga uma energia elétrica, sei lá, era para ele pagar R$1.000, ele paga 500 porque ele tem um gato, beleza? Esse cara deve ter medo de fazer esse negócio. Com toda certeza ele vai ter medo e tem que ter medo, né? Porque ele pode se ferrar, né? Ele pode. Não é porque ele contratou a Desperta que ele vai ter problemas. Tá. Porque se a CEMIG for na casa dele e descobrir, ele tá ferrado. A Desperta não tem nada a ver com isso. A gente não tem como nem cavucar lá. Não tem. A gente nem vai na casa da pessoa, né? Porque, de novo, isso tudo... Porque isso é uma obrigação da CEMIG, né? O processo todo passa por uma assinatura de um contrato digital. A gente junta alguns documentos ali, né? Que a gente passa para a CEMIG, né? Para a concessionária ter certeza do que esse cara contratou, né? Ele assina um termo. É um termo de adesão de 2 páginas. Sim.
E a partir daquele termo de adesão, a gente coloca aquela pessoa numa associação que ela vai participar. Essa associação aqui também é uma associação somente para aquele fim, então não é associação que vai te trazer problema no futuro, né? Como consórcios, histórias que ocorrem aí, né? É uma associação puramente para aquele fim. Consumir uma energia que está vindo de uma determinada usina e trazer para minha casa. Entendi. Tá? Nessa hora que a gente passa esse documento para a concessionária, ela simplesmente entra no sistema dela e fala, olha, esse consumidor aqui, essa energia que foi produzida numa determinada usina, que está em um determinado local, que está colocando, que foi reconhecida também pela própria concessionária, vai ser distribuída para essa pessoa. Entendi. Então ninguém vai na sua casa, ninguém tem que fazer aferição de nada, nem nada disso. Entendi. Então, assim, o criador do gato angorá, ele corre o risco, ele continua correndo o risco da CEMIG ir lá e acabar com a raça dele, meter uma multa e processo, enfim. Mas isso não impede o cara de fazer, porque vocês não têm nada a ver com essa história. Exatamente. A CEMIG tem que fiscalizar. Exatamente. E a sugestão é, poxa, uma vez que você está economizando, né? Acaba com a parada. Com isso, né? Isso é uma boa, viu, velho? Mitiga esse risco, entendeu? E fica fora disso. Porque o cara toma ferrada mesmo. Exatamente. Eu já vi nego... Existem vários casos, né? E aí, por exemplo, o cara paga, sei lá, R$200 de conta, vê uma multa de 30 mil, o cara sai do circuito. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Além de ser um processo criminal. Pois é, o cara é criminal. É criminal, muito complexo isso. Então, a sugestão contrata, desperta, fica livre disso. E desenterra o gato. A gente não ajuda isso também não, tá? Nessa parte de gato não tem nem como ajudar, nem sabe, né? A gente nem sabe. É lógico. Não, mas é a boa. Ajuda o Estado, né? Ajuda a questão dos impostos, enfim. Mas o cara... ele contrata, desperta e põe a criação de gato dele... para tomar um ar, arranca para fora. Exatamente. Deixa os gatinhos tomar água bonitinho. Cria gato de verdade, né? Exato. que é mais justo. Exato. Mas, cara, a gente tinha falado mais cedo, você falou que você tem a sua empresa tem uma conexão com a Óbvio aí, era aquilo que você me falou? Pois não, na verdade um pouco, né? O que aconteceu? Na hora que a gente entende dentro da Desperta, né? Como propósito de democratizar o acesso às pessoas a uma energia não só limpa, né? Que a nossa matriz é limpa, né? Mas também mais barata, né? Que desse toda essa amplitude, essa flexibilidade que as fintechs estão trazendo aí para o setor de energia, a gente se depara com um grande problema. O mercado, você não pode ter uma usina em Manaus e transferir a energia dela aqui para Minas, tá? O mercado permite que você construa uma usina na mesma zona de concessão ali da concessionária, tá? Certo. Então, por exemplo, quem tá em Poços de Caldas hoje, para dar um exemplo bem trágico aqui, a pessoa que está em Poços de Caldas não consegue mandar energia para a CEMIG, porque lá é uma outra concessionária. Né? Então, você precisa estar dentro da mesma concessionária para consumir energia dentro do mesmo local. Isso te traz um dificultador de ter capilaridade no Brasil. Então, a gente ia ter que buscar usinas, né, espalhadas pelo país inteiro, se nós quiséssemos, né, ampliar esse produto em nível nacional. Daí surgiu uma ideia nossa, que foi o Renda Desperta. Tá? O que é o Renda Desperta? É uma oportunidade que, para muitas pessoas hoje, um dado momento aqui que o Brasil tem passado aí com redução de taxa de juros, de entrar no mercado de energia sem precisar de entender do mercado de energia. Então, ele pode, por exemplo, fazer um investimento numa usina. Isso tem um tamanho que não são esses tamanhos que eu te falei maiores, tem uma limitação aí que o mercado exige. Então, é uma usina que a gente chama de uma potência de máximo de 75, que é um limite que a Lei 14.300 possui, que ela trata quem está em microgeração e quem está em mini geração. Certo. Então, a gente está tratando aqui de uma oportunidade para quem faz ou para quem deseja ganhar dinheiro com energia no mercado de microgeração. Em linhas gerais, Rodrigo, é como se você tivesse que gastar em torno de R$300 mil para fazer uma construção de uma usina. Certo. E poder ser remunerado sem a necessidade de ter entregado essa energia para alguém, porque a Desperta compra essa energia. Legal, ela compra energia. Por que ela compra essa energia? Porque ela vai pegar aquela energia daquele setor e vai comercializar para pessoas como você. Como a pessoa da padaria, o dono do restaurante, o dono do salão de cabeleireiro, via uma associação. Então, a gente, ao invés de ir atrás de uma grande usina, a gente está pegando várias usinas pequenas desses investidores. Boa. Eu tenho um lote, por exemplo, aí eu vou e construo uma usina de R$300 mil. Exato.
Aí você me paga por mês? Eu te pago por mês. Eu vou colocar aqui um número básico para você, em torno de R$6.000. R$6.000? Todo mês, o que dá um resultado muito bom para você. R$1.000 no primeiro mês, depois tem algumas características desse mercado, tá? Mas, enfim, no pior cenário, porque existem algumas tratativas ao longo do tempo aí, tá? Que são coisas que vieram com a Lei 14.300, mas no pior cenário, de acordo com as nossas análises financeiras, você vai ter 120% do CDI lá para 2028, 2029. Lembrando que uma usina dessa, Rodrigo, ela dura 25 anos. Então, você não pode pensar aqui num investimento de 2 anos, não é assim? Não. É um investimento de longo prazo. Enquanto tiver sol, você vai ter dinheiro no bolso. E a Desperta vai entrar como parceiro você. Por quê? Porque assim como eu estou indo, de novo, para esse tipo de cliente, né, para padaria, eu tenho ali uma análise de crédito a ser feita. Eu tenho que bilhetar, eu tenho que fazer contabilidade, eu tenho que arrumar clientes, eu tenho que gastar para obter clientes, né? Toda essa parafernália que a gente sabe que é. Mas o investidor não, ele não vai olhar para isso. Porque independente, se ele colocar na rede o volume de energia que ele prometeu no investimento, né? E é claro que a gente indica uma rede para cuidar disso com ele vai receber o dinheiro dele independente do que acontece. Legal, cara. Então é realmente uma forma de você pulverizar o seu investimento, né? Muitas pessoas aí têm essa disponibilidade hoje, né, para colocar e fazer investimentos. E, por outro lado, garante que a Desperta chegue em mais cidades, em mais estados, ofertando esse produto de assinatura que está revolucionando no Brasil, né? O cara arrebentou, bicho. Eu não sabia que era isso e fico feliz. Eu espero que todas as empresas sérias, como a Desperta, elas façam um movimento, eu acho que de publicidade, enfim, comercial no Brasil inteiro, para que todas as pessoas saibam que se elas optarem pelo serviço de vocês, elas vão economizar. É porque realmente, eu acho que todo mundo tinha que juntar, todas essas empresas juntar um dinheiro num fundo e falar assim, cara, nós vamos fazer publicidade agora no Brasil inteiro, nós vamos contar pro povo que isso é fato, isso é verdade, como é que funciona isso, né? Porque o cara tá gastando dinheiro à toa, velho. Jogando dinheiro fora, e não tá nem contribuindo com nada, velho. Com o sistema energético do Brasil também, exatamente, né? Cara. Então, assim, precisa tornar isso mais barato, precisa descarbonizar, precisa, né, de uma série de coisas aí. Mas, enfim, essa pessoa que vai fazer esse investimento, Rodrigo, e aí, nosso plano, tá? Para 3 anos, tá? Nosso roadmap aqui é a gente ter 3.000 usinas dessas pequenas. Então, nós estamos falando aqui de mais ou menos 3.000 investidores que vão poder construir suas usinas. Mas, como você perguntou, né? Essa usina é uma empresa. Ela passa a ser uma empresa, né? Sim. E aí, a óbvia é o casamento perfeito. Então, imagina, por exemplo, o investidor vai lá, faz o dinheiro, a Desperta está depositando todo mês e esse cara não tem nem que preocupar com contabilidade. Nossa, é maravilhoso, cara. Entendeu? Então, com custo extremamente baixo, entendeu? Então vamos lá. Vamos traduzir para o nosso espectador e ouvinte aqui. Eu tenho R$300 mil e eu tenho um lote. Isso. Aí eu vou e construo a empresa, a usina, que vamos falar conta de padeiro aqui, tá? Vai me dar R$6 mil por mês. Exato. De rentabilidade. Beleza? Exato. E para me dar esses R$6 mil por mês, eu tenho que abrir uma empresinha. Exatamente. Não é isso? É porque se você for pagar na física, o imposto de renda... O imposto é muito alto. Então eu tenho que abrir uma empresa, ou jogo no Simples, ou jogo no... E a Óbvia vai ajudar nesse ponto, então, né? A Óbvia faz a contabilidade. O cara baixa o aplicativo da Óbvia e paga lá 100 conto de contabilidade e ele mesmo emite as notinhas para você, enfim, e recebe o dinheirinho. Se ele te contrata, a gente vem conversando isso, né? A gente pode até, a gente sabendo que ele te contratou, nossas APIs cuidam disso, né? Pois é. Ele nem isso ele vai precisar fazer. Exatamente. Vai chegar no final do mês lá o imposto, que ele vai ter que pagar um imposto, né? Que não é igual ao imposto de renda. Isso. Tá? E ele vai ficar dormir tranquilo. Olha pra você ver, cara. Só esperando o dinheirinho cair na conta. Exatamente. Nossa, então vou falar com o Lengo de novo aí, que tem fazenda, dinheiro para investir. Cara, pega o dinheirinho, constrói a usininha na sua lote ou na sua fazenda, enfim, e contrata a Óbvia,
Contrata, desperta e vai ser feliz. E vai ser feliz, exato. Vai viajar, vai passear. A usina hoje, essas usinas, a engenharia já deu conta dela. As usinas nem param mais, cara. Não existe a usina dá defeito. Lógico. É um ativo. Mas, cara, na sua grande maioria... não dá. Não dá defeito, então, assim, deixar o sol queimando lá. Porque é aquela bela história, né? Tem coisa que estraga se pegar sol, né? Não é isso? Tira do sol que vai queimar, vai estragar. No caso específico da usina, tem que deixar no sol para ela não estragar, não é isso? Para não estragar e continuar te rentabilizando. Então é isso. E quem tiver preocupado aí se dá dinheiro ou não, nós estamos no Brasil, país tropical, não é isso? Sol pra caramba, quase que o ano inteiro. Quando tem época de chuva, sempre tem um solzinho aí queimando meia parte do dia, ou uns dias ou 2 a semana, ou 3, sempre tem um solzinho. A gente fez um estudo de uma maneira geral no Brasil, né? Tipo, a intensidade do sol, né? A incidência solar que a gente chama no setor, era um fator importante, mas traduzindo aqui, cara, pouquíssimos estados essa conta não fecha, tá? Considerando, assim, risco-retorno, né? Que sempre você vai avaliar projetos dessa forma. Sim. Quanto que é a TIR, né? Quanto que tem de retorno aqui efetivo. Às vezes a pessoa não gosta aí de ter uma TIR, né? Que a taxa interna de retorno é muito complexo para ela entender isso. Ela vai para o básico mesmo, né? Eu coloquei quanto, vou ter quanto, né? Pronto. É isso mesmo. Então, na sua grande maioria, essa conta é bem tranquila e vai garantir que essa pessoa tenha a rentabilidade dela aí. Meu velho, é isso, cara. O tempo passa rapidinho, né? Nós ficamos... Uma hora, um pouco mais de uma hora aí, mas... Jura? Juro. Tá bom papo. Mas a gente podia ficar aqui muito mais tempo, né? Mas eu acho que você tem que voltar para falar mais, para contar um pouco mais dessas histórias suas aí, que é muito interessante. A turma me mandou aqui, cara, um ping-pong para fazer com você. Opa! Eu acho o seguinte... Eu vou fazer esse ping-pong porque eu falo assim, a gente é de uma geração que fala assim, fazer ping-pong e tal, os caras dão tapa na cara da gente, né? Mas eu vou fazer porque tá aqui, ó. Tá bom. Senão eu não vou fazer, não. Mas vamos lá. Antes eu queria... Não, bom, vamos fazer esse ping-pong aqui primeiro. Porque a gente vai chegando no final do programa, a gente faz ping-pong, depois eu te dou um presentinho que você vai gostar. Mas vamos lá. O melhor lugar que você acha, você que é um cara ralador, desbravador, é São Paulo direto e tal, mas para recarregar as suas energias. Poxa, em casa. Em casa mesmo? Em casa, cara. Eu adoro casa. Você tá igual eu, então, cara. Adoro a minha casa. Eu não sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa caseira. Nego tá falando que eu tô ficando velho, cara, porque outro dia, final de semana passado, sei lá, retrasado, eu fui pra Trancoso na sexta. No sábado à noite eu já queria ir embora já. Eu ia ficar até segunda, eu tava achando... Mas isso acontece demais comigo. Cara, eu quero voltar pra casa. Esse ano eu fui muitas vezes, né? Eu tive algumas ações comerciais em Búzios, eu já tava cansando de Búzios. Você não aguenta, né? E tipo mala, né? Tira mala, camisa amarrotada e tal. Eu falei, não, cara, eu quero voltar pra casa e tal. Exatamente. Tô gostando demais da minha casa. Aí ontem um amigo falou que eu tô ficando velho, cara. Mas foda-se também. Eu acho que eu já nasci velho, que todos já falam de mim desde quando eu tinha 20. Exatamente. Beleza. O que você faz, cara, para manter o equilíbrio entre o seu trampo e a vida pessoal? Você que tem menino e tal. Cara, eu acho que a gente tem que saber dividir alguns horários aí, né? Assim, eu acho que meu filho ajuda demais nesse processo, viu, Rodrigo? Porque... criança tem seu tempo ali que você não tem como você deixar de atender aquela demanda, né? Entendi. Então, eu coloquei para minha vida que meu filho é prioridade. Quando a gente fala de prioridade, não existe duas prioridades, é uma única. Né? Exatamente. Então, eu desmarco reunião por causa dele, eu faço tudo em função dele, né? E óbvio que nós estamos falando de família de uma maneira geral. Isso acaba trazendo para a gente algumas decisões do tipo, desliga celular, não olha o WhatsApp, né? Esteja presente, né? Sim. E estar presente acaba te trazendo ali um momento de reflexão, né? Às vezes ele está jogando bola, você tem ali um momento para você mesmo, né? Mas o outro hábito que eu tenho, eu acordo muito cedo. Então... Sério, velho? Gosto de acordar bem cedo, tá? Sério? Não me esforço para acordar cedo, tá? Não tenho despertador. Você deve ter algum problema de cabeça, 4 horas... alguma doença, alguma coisa, não, cara? Não, você gosta Não, eu gosto. Eu tô falando assim, se for domingo, acordar 4 horas da manhã, eu acordo normal.
É igual um amigo meu que fala que eu acordo mais tarde e tal, para trabalhar, e fala, cara, você não gosta de trabalhar não? Eu falo, uai, você gosta? A gente trabalha o que precisa. Então assim, acordar cedo tem um ponto meio mágico mesmo, tá? Tem algumas teorias aí, né, que falam isso. Eu não sigo essas teorias não, mas eu sinto que eu sempre preocupo muito do que eu estou sentindo, né? Eu sinto que acordar cedo te revigora também um pouco mais. Parece que o dia... Você chega meio-dia, você já realizou tanta coisa que traz uma satisfação por você ter realizado. Isso mesmo, tem isso mesmo. E aí eu acho que isso é bem positivo, tá? O seu Bacuri joga bola? Joga. Né? Você tá levando ele para treinar ali em Vespasiano ali já, não? Não, ainda não. Ele vai para Vespasiano. Você já levou ele ali na Arena MRV ali da Expresso? Não, cara, você é cruzeirense? Eu tenho um problema. Não, eu sou atleticano, mas eu tenho um problema. Apesar de ter jogado bola, eu não assisto o jogo. É incrível isso, tá? Eu não assisto o jogo, não. Acompanho. Aí entra ali no site... Se o Galo ganha, você fica feliz e tal. Enfim. Ganhou hoje, beleza. Mas eu não ligo televisão para ver futebol. Porque ficou meio chato também futebol, né, cara? Cara, eu fui no estágio agora levá-lo no Mineirão, ano passado, aliás. Olha só, em setembro eu fui no ano passado. Tinha uns 15 anos que eu não entrava no Mineirão. Mas é isso mesmo. Eu acho que os times de futebol também, eles meio que deixam o torcedor meio de lado, assim, cobram ingresso muito caro, enfim. Mas eu acho que eu sou um pouco fora da curva nisso também, sabe? Né? Eu nunca fui de comprar camisa, nunca fui de... de novo, apesar de gostar, eu gostava de jogar. E você acompanha, né? Sabe os resultados de vez em quando, dá uma bicada. E se o Galo ganha, como ganha tudo, você fica feliz direto. Exato. Mas é uma coisa que traz felicidade, sim. Eu gosto quando o Atlético ganha, né? É lógico. Isso me traz felicidade. É uma lembrança afetiva, e a segunda que me traz felicidade é quando o Cruzeiro perde, né? Isso aí é importante também. É importante. Eu queria que você falasse, cara... um erro que você cometeu como empreendedor, mas que foi importante, que foi um aprendizado para você. Eu acho que eu cometo esse erro de uma certa forma, tá? Ainda continuo cometendo esse erro, que é procrastinar algumas decisões. Tá. Então, eu sou procrastinador crônico, tá? Em certa forma, para várias coisas. Então, tem hora, alguns sinais eu já consigo entender que procrastinar certas coisas, né, significa você, às vezes, não repassar para um outro, para te ajudar numa coisa. Então, assim, trabalho muito essa parte minha ainda, mas os maiores erros que eu cometi foram realmente de esperar demais alguma coisa, demorar demais a tomar uma decisão. Entendi. Essa não ação do empreendedor, que o empreendedor não pode ter não ação, né? Não existe... Você tem que tomar decisões, né, o tempo inteiro. Isso eu estou aprendendo ainda, continuo trabalhando muito esse lado meu. Legal, cara. Agora, deixa um conselho aí para a meninada que está começando aí, que tem essa garra, essa veia, igual você tem aí, empreendedor, enfim. Legal. Cara, de uma grande responsabilidade, né, quando deixar um conselho. Eu vou deixar um pouco mais de experiência mesmo, tá? Como eu falei aqui, o movimento é a coisa mais importante da vida, né? Retratando lá aquele início que a gente conversou. É fundamental que você esteja aberto para o conhecimento, tá? Então, dificilmente... Eu já tentei fazer coisas sozinho, por exemplo, né? Deixa eu tentar vou fazer isso aqui sozinho, em tempos de revolta. Eu já percebi que fazer com outras pessoas é melhor. É melhor, cara. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você precisa aprender a lidar com a relação humana, né? Tipo, quando a gente vai começar um negócio... Né? Você chega, tá tudo ótimo, né? Quando você começa um negócio. Tudo é lindo, igual casamento, né? Isso. Mas, antes de tudo, aprenda quais são as minúcias que tem por trás ali, jurídicas. Boa. Você precisa saber amarrar um MOU, que não é um contrato social, é um memorando de intenções. Isso. Aprenda que isso existe técnica para construir. E, por incrível que pareça, não é porque eu estou aqui num podcast da Óbvia, tá? Trate a sua contabilidade da maneira correta do tempo inteiro, porque ela vai te munir de informações para você tomar decisões mais inteligentes à medida do seu crescimento. O contador hoje, né, e a Óbvia tá de parabéns com o posicionamento dela, o contador é uma das figuras mais importantes para o crescimento de uma empresa. E ele pode ser um problema também quando ele não está olhando para aquilo ali com o carinho que deseja, né? Então, os contadores hoje, com toda a tecnologia, estão podendo, né, enxergar as empresas melhor, implantando tecnologias para tomar uma decisão mais rápida e poder trazer para esse empreendedor um ambiente mais saudável, né, mais tranquilo para ele crescer. Legal. Cara, é o Vinícius falando da Óbvia.
Sacou? Então é só pra vocês entenderem aí, porque às vezes o nego fica com dúvida também. Pô, essa óbvia é boa, não é? É esse cara foda aqui, falando que a óbvia é uma empresa maneira, uma empresa moderna. Fico feliz, cara, por esse sentimento que você tem pela óbvia, eu sei cliente também. Isso, né? Eu vi a construção de você, sobretudo, né? Eu vi nascendo a óbvia, né? E falei, poxa, vocês estão no caminho correto. Eu sei que é é isso. Da economia, do financeiro, você sabe que é um negócio massa, né, cara? Podem contar com a óbvia aí que ela realmente vai fazer diferença na vida. E apoiar, né, o empreendedorismo. O empreendedorismo, para mim, Rodrigo, é a grande salvação desse país, né? Isso aí, cara. Nós temos... Empreender é resolver problema, né? Isso, problema exatamente. Não falta nesse país, né? Já que você já tem problema, resolve o problema e ganha dinheiro, né? Exato. É isso aí. É isso aí. Cara, eu queria te deixar um presente nosso. Poxa, esse aqui vai ser guardado com muito carinho, viu? Da óbvia. Obrigado. Você toma cerveja de vez em quando? Tomo. Então pra você tomar uma cerveja. Você é daquele cheirador de cerveja também ou não? Ou é qualquer uma? Não. Porque agora o nego virou cheirador de cerveja, já viu? Não, tem que ser a tal, a IPA, não sei o quê. Cara, me dá uma original aí, uma Brahma gelada e tá cara, bom nem demais. Tanto. Eu aprecio sim, mas não vou cheirar a cerveja antes de tomar. Eu descobri isso agora. Tem nego cheirador de cerveja. É foda, né, bicho? Não tô nesse nível, não. É um mundo muito maluco, né? Eu tava na casa de um cara lá outro dia, o cara, qual cerveja que tem? O cara falou, não, tem uma original. Sabe quando cheira aquela canela de solupan? Você tem a manha? Essa é a melhor. É a melhor de todas? Não tem uma Heineken, não tem não sei o quê. O cara falou, eu falei, ô meu filho, você vai agora cheirar cerveja agora antes de beber? É isso mesmo? Toma essa cerveja trincando aí, que a gente é raiz, né? Dessa época, né? Exatamente. Então, a gente toma tudo. Toma a Heineken, toma a Brahma, a Kaiser, qualquer coisa tiver. Trincando, geladaça. Tá então ótimo. Você joga aí na canequinha. Obrigado mesmo. Vai ser muito feliz. Obrigado pela oportunidade, sobretudo. Tá muito legal o bate-papo nessa tarde aqui. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Obrigado pela presença. Quer deixar a rede social da Desperta? Só olhar para... sim, as redes sociais da Desperta poxa, eu sou tão fraco nessa parte de Instagram, tá mais o site da Desperta é despertaenergia.com. O Instagram @despertaenergia. Poxa, as outras eu não sei. Mas, por exemplo, se o cara quiser mais informações desse bate-papo que a gente teve aqui, se o cara quiser, eu quero fazer e tal, tem os contatos lá. Tem os contatos no site. O site tem um botzinho excelente lá, mesmo? Chama na hora, a equipe já entra em contato e você vê que dali já começa o processo de contratação do nosso produto, muito rápido, totalmente digital, como eu falei, e podem confiar no que a gente pedir lá, né, que a gente vai fazer o processo certinho. Não tem dúvida disso, não. É isso aí, galera. Acompanha a Óbvia lá também nas redes sociais. A gente está lá no Óbvia Contábil, no YouTube, no Instagram. É só procurar que vocês vão achar. Sempre tem uma oferta legal lá também para quem procura a gente lá. E a gente agradece aí a paciência de estar nos escutando aí, como sempre. E muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Até logo. Valeu.